Olá, meu nome é Flamarion, apresentador do novo podcast de empreendedorismo do Brasil, o Pode Começar. E, aliás, nós estamos começando hoje. E na estreia temos uma convidada muito especial que irá falar sobre gestão de pessoas no ambiente empresarial. Sheila Limão, pode começar. Olá, Flamarion, muito obrigada aí pelo convite. Eu estou muito feliz em estar aqui hoje no Pode Começar, né? Como você disse, a primeira convidada para falar de gestão de pessoas no ambiente empresarial. E eu sempre digo que gratidão é reconhecer que a vida é um presente. E hoje eu entrego a minha gratidão a você por esse convite. É um privilégio mesmo estar aqui. Eu falo que estar reunida com pessoas que nos inspiram, que nos motivam a perseverar aí na nossa missão e no nosso propósito de desenvolvimento humano é um presente. Então, a minha gratidão a você e o Pode Começar está começando uma linda jornada de sucesso. Parabéns. Que legal, Sheila, obrigado. E eu escolhi bem. Eu até comentei com o Renato agora antes de começar, falei, ó, escolhi muito bem. A Sheila Limão, ela é especialista na área de gestão de pessoas, está há mais de 30 anos no mercado de desenvolvimento humano. Eu li seu currículo, Sheila. Eu vou deixar você falar um pouquinho sobre a sua experiência, sobre esses 30 anos em lidar com pessoas, liderança. Fala um pouquinho da sua Bom, experiência. então contando sobre, né, quem eu sou, onde eu estou. Eu sou uma jovem bauruense, eu só tenho 48 anos. E por que eu digo que eu sou jovem? Porque quando eu era criança, falavam que a vida começa aos 40. E se eu só tenho 48 anos, eu tenho uma longa jornada aí pela frente. Eu sou graduada pela Instituição Toledo de Ensino, eu sou contadora de formação, iniciei a minha carreira. Comecei o meu primeiro trabalho foi no escritório de contabilidade, já trabalhando com desenvolvimento humano. E depois, 18 anos no grupo TVT como gestora de pessoas. E também, na minha época, em 1996, não era TVT, era Rede Globo Oeste Paulista. Isso me trouxe uma vasta oportunidade, trabalhando fusão de marca, cisão da companhia e uma série de mudanças. Então, aí, nesses 18 anos, o meu foco sempre foi desenvolver pessoas e trabalhando numa empresa líder de mercado, segmento de comunicação. E o que isso me traz, né? Uma empresa que sempre valorizou o desenvolvimento. Então, lá no século passado, quando nós nem tínhamos tanto acesso à internet, nós já trabalhávamos universidade, corporativa, programas intensos de desenvolvimento e trazendo esse valor que para mim é essencial, reconhecer que o recurso mais precioso que nós temos são as pessoas. Depois, nessa jornada toda, eu fiz especialização na Fundação Getúlio Vargas, na Universidade do Sagrado Coração, sobre comunicação organizacional e também especializações na área de recursos humanos e depois formações tanto no Brasil quanto fora do Brasil, como coach, master coach, PNL, inteligência emocional, com esse olhar aí para pessoas. E quando fala assim, do meu currículo, né? Eu falo que eu sei que nada sei, porque todos os dias eu tenho a oportunidade de aprender. E eu gosto sempre de deixar uma marca, né? Por onde eu passo. E uma marca, e eu quero trazer essa marca através de uma frase. Ame o seu trabalho, você não terá trabalhado o único dia da sua vida. Porque o meu trabalho não é um peso, o meu trabalho é um privilégio. Estar com pessoas, contribuir para o desenvolvimento das pessoas, contribuir para as organizações que acreditam que, de fato, as pessoas é o recurso mais precioso que nós temos. E por isso, eu sou apaixonada pelo desenvolvimento humano. Que legal, Sheila. E aproveitando aí, falando da sua experiência de 30 anos em lidar com pessoas, liderança, eu tenho uma pergunta aqui. Em sua percepção, quais os maiores desafios da gestão de pessoas nas empresas? Bom, são inúmeros os desafios, né? E eu também, nesse movimento de só sei que nada sei, todos os dias tenho a oportunidade de aprender, eu estou conectada a grupos, a pessoas olhando para todo esse cenário. Atuando em empresas com 17, 20 mil funcionários, 3 mil funcionários, com culturas de fora do país, né? E os desafios, eu falo que os desafios são os mesmos, né? Os desafios são os mesmos.
Mas também, olhando para os desafios, eu também trago uma frase para os desafios que nós enfrentamos nas organizações da nossa vida. A beleza do mundo está no nosso olhar. Sem romantismo, não vamos romantizar. Quais são as dificuldades? Nós temos hoje uma dificuldade da escassez de mão de obra. Até eu vejo muitas vezes falando assim sobre apagão. Apagão, para mim, seria algo mais pesado, mas é uma escassez, é uma mudança toda, né? Porque nós vemos uma era humana e uma era digital. Então, as áreas de tecnologia, eu também vivi uma experiência de 2014 a 2017 trabalhando na área de tecnologia, e essa já era a realidade, lá há 10 anos atrás, da falta de mão de obra para as áreas de tecnologia, né? Nós temos também a questão de que este olhar que as organizações têm, que a mão de obra qualificada, eu não vou encontrar profissionais com a qualificação que eu desejo. Então, também esse é um desafio. Mas isso traz uma oportunidade para as organizações assumir esse compromisso de formar, desenvolver os seus talentos, né? Nós também temos um desafio hoje, que é a questão da diversidade de gerações, né? O conflito geracional. Eu falo que existe uma diferença entre conflito e confronto, né? Tem gente indo para o confronto. Conflito ele é inerente das relações humanas. Então, essa diversidade de gerações, eu vejo muita riqueza, mas depende de como a organização vai lidar com tudo isso. E também, hoje, uma realidade que nós vivemos aí também é a questão do ambiente. Nós temos um número de pessoas cada vez mais doentes, é uma realidade, né? As doenças emocionais, que são os desafios que as organizações lidam com isso hoje. Mas também nós temos a oportunidade de trazer uma organização que tenha um ambiente seguro, um ambiente acolhedor, né? Esses são alguns dos desafios aí que nós enfrentamos. E aí, para a região que nós estamos, essa questão do desafio da mão de obra. Existe uma expectativa de crescimento, mas que, olhando para o quanto que nós vamos formar de pessoas, tem um gapzinho aí, né? E o que nós vamos fazer com isso, né, Flamarion? Diante das dificuldades, quem quer olhar para as oportunidades? E o que nós vamos fazer? O que as organizações têm feito para atrair essas pessoas? Entendi. Ô, Sheila, emendando, já que você falou sobre o desafio, a dificuldade de encontrar mão de obra, eu tenho conversado, vi algumas pesquisas a respeito, né? Tem uma pesquisa lá da Manpower Group que fala que 81% das empresas têm dificuldade em encontrar mão de obra qualificada. E eu tenho conversado com alguns empresários também, eles têm me relatado que também têm dificuldade em encontrar profissionais que atendem aos requisitos da empresa. Eu pergunto para você, o que a empresa pode fazer para acertar na contratação, ou muitas vezes reter aquele profissional que é muito importante para a organização? O que você pode deixar para o nosso ouvinte? Bom, essa questão da dificuldade da mão de obra é um ponto que, no meu ponto de vista, né? Falar assim, nós não temos, isso é um fato, né? E eu não ter, o que eu vou fazer com isso? Né? E aí, o que eu vejo também, vou falar das realidades das inúmeras empresas onde eu atuo. Porque eu consigo atrair, certo? Eu tenho um turnover, tenho uma série de coisas, mas eu consigo atrair. Então, algumas vagas, alguns trabalhos específicos, o que eu trabalho, o que eu estou atuando, é desenvolver pessoas. Então, como que eu vou... Vamos começar pelo ponto lá, né? Pelo onboard, pela jornada. O primeiro passo é a atração. O que atrai? O que atrai as pessoas para uma organização? Não é só salário. É uma série de fatores. É a cultura, é uma empresa que tem um plano de desenvolvimento, é uma empresa que tem um bom clima organizacional, uma empresa que olha para o desenvolvimento de carreira, né? Então, é uma série de fatores. Então, olhando lá para a jornada, não tem a quantidade que eu precisaria, mas o que eu vou fazer para atrair? E eu quero deixar que você falou, o que dizer para as empresas? Cuide da sua cultura.
Cuide da sua cultura. O que a sua empresa verdadeiramente faz que atrai as pessoas. E as pessoas hoje, né, 2024, século 21, as pessoas buscam um ambiente seguro, um ambiente prazeroso para que ela possa se desenvolver. E essa congruência dos valores da organização com os valores do ser humano, né? Os desafios movem também. Então, eu vejo que eu preciso cuidar, para eu atrair, eu preciso cuidar, como a gente fala aqui no interior, né? Da porteira para dentro. O que eu estou fazendo para atrair? Não é só salário, né? Não é só salário. Então, esse ambiente onde eu possa contribuir para a organização, onde eu possa ser escutado, onde eu possa aprender, né? Legal. Ô Sheila, já emendando também aquilo que você falou, né, sobre a importância do colaborador estar junto da visão, da missão da empresa, o que você me fala sobre a liderança humanizada? Eu vejo hoje, claro que a gente vai falar um pouquinho também sobre o choque de gerações, né, porque a gente tem hoje pessoas que têm uma certa experiência e também os jovens entrando no mercado de trabalho, e a gente verifica que a tecnologia também tem se avançado e tem mudado o comportamento das pessoas. Isso, creio que muda também o ambiente das empresas. O que você pode me falar sobre liderança humanizada? Bom, falando sobre liderança humanizada, o que eu o que eu falo, né? As pessoas falam assim, mas eu preciso entender sobre pessoas? Sim. A minha definição de liderança, liderar é inspirar pessoas. Vamos olhar um pouquinho para a nossa história. Quem nos inspira? Né? E hoje eu trabalho muito foco em desenvolvimento de liderança. Quem nos inspira? Liderar é inspirar pessoas. Quem te inspirou na tua carreira, Flamarion? Quem inspirou a Sheila? Quem te inspirou? Né? E aí? Então, essa liderança humanizada, o que eu trago para a liderança humanizada? Ainda voltando, né? O grande desafio hoje é desenvolver pessoas, é desenvolvimento humano nas organizações. Então, o que é essa liderança humanizada? É um líder que possa, de fato, inspirar, ser referência, que traga clareza, né? Que tenha uma comunicação assertiva. A importância tem um conceito um pouco deturpado. Quando eu trabalho o saber da comunicação assertiva, eu trabalho o saber escutar. É uma escuta sem julgamento, é uma escuta acolhendo, né, o que o outro está me trazendo, para que eu enxergue a perspectiva do outro, mas o escutar não é passar a mão na cabeça do outro, e sim trazer consciência e responsabilidade para que ele assuma aí o compromisso com o desenvolvimento dele. Essa liderança humanizada é tirar muitos dos viés existentes, né, que é a questão que a gente fala assim do julgamento, dos rótulos, mas importante saber escutar, né? E as pessoas buscam cada vez mais serem acolhidas e aceitas. Tem uma questão que eu falo sobre o que é a era que nós estamos vendo. As pessoas buscam ser acolhidas e aceitas. As pessoas buscam poder contribuir, trazer a sua opinião. As pessoas buscam ser felizes. E felicidade, parece que em alguns ambientes ainda, quando a gente fala sobre felicidade, parece que é oba-oba, festa. Não, não é isso. Né? E tem algumas grandes empresas no nosso país. Recentemente eu participei de um congresso falando com mais de 7.000 pessoas falando sobre o desenvolvimento humano, a era que nós estamos vivendo, que é a era humana e digital. E uma das grandes empresas do nosso país, ela tem um CEO da felicidade. Interessante. Muito interessante. E você sabe que, como eu já falei a minha idade, né? Eu já falei da minha experiência. Há mais de 15 anos, 20 anos eu falei sobre esse tema e algumas pessoas acharam que... Ai, que mundo você vive, né, Sheila? E ainda bem que eu posso viver isso. Então, o que nesse congresso me chamou muito a atenção, que eles fazem rodas de conversa, uma empresa de logística, onde as pessoas que montam lá os kits de produto, elas têm a oportunidade da opinião delas, o que elas podem melhorar. Elas falam sobre como elas estão se sentindo, né? Então, o que é essa liderança humanizada? É, de fato, olhar para o ser humano.